Antônio, Carlos, Opa, Toninho, tudo. tudo bem? Vamos primeiro fazer um teste aqui rapidinho. Você está me escutando bem? Tá tudo certo? Tudo certo, estou ouvindo. Você me ouve bem, né? Ouço bem, sim. Vamos começar já já. Então é isso. Gente, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando em mais uma live do IFNMG. E hoje a gente está aqui com o professor Antônio Carlos, que é responsável pelo SEAD, que é responsável pelos cursos à distância do IFNMG. E nós vamos falar sobre um tema que é um tema que está bastante recorrente, não tem como a gente fugir desse tema nesse momento de pandemia, e um tema muito polêmico também, que é falar sobre educação à distância, né? Nesse tempo de isolamento social por conta do coronavírus. Meu nome é Andréia Pereira, eu sou jornalista, trabalho na reitoria do IFNMG, no setor de comunicação, e a gente vai conversar, e eu tenho certeza que o nosso professor vai conseguir esclarecer muitas dúvidas. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas, para fazer comentários. Toninho vai estar aberto para responder a todas as dúvidas e tentar ajudar a gente a refletir sobre esse momento. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: todo mundo tem uma dúvida do que é educação à distância, ensino online, aulas remotas. Será que você poderia esclarecer esses conceitos para a gente? Eles são diferentes, eles são iguais, eles significam a mesma coisa? O que você pode dizer para a gente sobre isso? Ok. Bem, de fato, essa é uma das questões mais discutidas, né? Alguns que defendendo uma posição ou outra de forma mais enfática. E assim, eu vou tentar colocar uma posição do ponto de vista conceitual e do ponto de vista legal. Pensar uma conceituação de forma mais geral, mais abrangente, grosso modo, a EAD seria uma modalidade em que alunos e professores eles não estão no mesmo espaço, né, no mesmo ambiente, fisicamente. Eles estão separados em ambientes e momentos diferentes. Essa é uma definição genérica. Mas na LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela estabelece a EAD como uma modalidade educacional a ser regulamentada por legislações posteriores. Então, tivemos alguns decretos regulamentando, o último que está em vigor agora é o decreto 9057 de 2017, e aí tem uma definição muito precisa de EAD como modalidade educacional. Então, a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios de tecnologia de informação e comunicação, com pessoal qualificado, políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais de educação que estejam em tempos e lugares diferentes. Veja que aquele conceito inicial ele foi ampliado e direcionado especificamente para o uso de tecnologias. Então, a educação à distância, como modalidade, ela é um pouco diferente desse ensino remoto emergencial nesse contexto de pandemia. Com uma definição mais geral, esse ensino remoto, sim, seria uma educação à distância, já que professores e alunos estão em tempos e espaços diferentes. Mas não é a modalidade educação à distância definida na legislação. É o ensino remoto emergencial. Ah, entendi. Então, é um ensino à distância, é à distância porque não estão no mesmo ambiente, mas enquanto modalidade estabelecida pela LDB, não é a mesma coisa, né? É isso. Correto, é isso. Ah, Isso entendi. mesmo. E as pessoas às vezes são muito preconceituosas em relação à educação à distância. Algumas sim, outras não. E aí, mas é porque de repente elas não conseguem entender essa educação à distância como modalidade, porque
é uma modalidade de ensino que exige muito planejamento e toda uma estruturação específica para isso, não da forma como está acontecendo por conta do isolamento social. Seria isso, Toninho? Como é que é esse planejamento para se promover um curso, uma pós-graduação, um curso superior, uma educação à distância? Sim. Andréia, e todos que nos assistem aqui, o termo, né, preconceito, ele refere-se a um conceito prévio, a uma ideia que você tem antes de especificamente conhecer, né? E aí, pensando em preconceito de formas gerais, né, pensando aqui toda a discussão que está no contexto nacional, aí, no momento de preconceito racial. Então, preconceito é uma ideia, é um julgamento que você faz prévio, antes de conhecer ou de ter elementos para dizer que aquilo é verdade. Geralmente é um julgamento que você minora, ou digamos, a qualidade daquilo, considera por baixo, né? Como se tivesse que provar que aquilo é bom, que funciona. No caso de preconceito racial, né? Você teria que considerado como se fosse inferior, ou teria que provar seu valor. Então, preconceito é uma ideia prévia, né? Sem conhecer. Muitas vezes esse preconceito com relação à educação à distância, ele decorre exatamente do fato de a pessoa não conhecer a educação à distância, como funciona, como modalidade, planejamento, e assim por diante. Há também, né, um preconceito referente a questões políticas, ideológicas, referente a concepções que, assim, acho que eu não vou entrar nesse aspecto agora, porque é uma questão muito complexa, e aí, nesse aspecto em si, acho que só esse tema daria uma outra live, né? O que implica, a questão econômica, a questão de política educacional, a atuação do Estado, a atuação do profissional docente. Há uma série de aspectos ali que isso aí levaria aí um bom tempo. Preconceito, ele aparece, assim, algumas vezes ele é explícito, mas outras vezes ele aparece de forma velada, né? Assim como qualquer outro preconceito. Quando começa a discutir a EAD, nesse contexto agora, a gente está discutindo a possibilidade do ensino remoto, da educação à distância, do ensino presencial. Muitas vezes a gente vê a discussão de alguém que vem com um argumento que, em tese, estaria defendendo o ensino remoto, mas aí coloca assim, mas nós temos que manter nossa qualidade do ensino. Ora, se você está discutindo, aparentemente defendendo a educação à distância, mas você tem que defender, se faz essa ressalva, o que está embutido aí? Uma ideia de que a qualidade seria algo tácito, que não precisaria ser discutido no ensino presencial, e que a EAD seria de qualidade duvidosa. Portanto, coloca-se uma ressalva. Nós podemos, sim, discutir a educação à distância ou ensino remoto, mas temos que garantir a qualidade. Isso não é uma discussão que aparece, por exemplo, quando você vai tratar de outras modalidades previstas na LDB. Educação do campo, educação indígena, quilombola, educação especial. Ou seja, por que essa frase vem na discussão de educação à distância? Ela tem um preconceito embutido aí, que é velado nesse caso, né? Mas a educação à distância, ela tem todo um planejamento, todo um rigor. E só para o último ponto aqui também, às vezes, né, quando não é esse caso do desconhecimento, o preconceito vem também de alguma experiência prévia negativa, seja por experiência própria ou de outra instituição que você conheceu ali que não teve o mesmo cuidado, o mesmo rigor na oferta. Mas, tentando sintetizar, a questão da qualidade da oferta, ela envolve muito mais questões contextuais, de infraestrutura, questão de planejamento e, principalmente, o comprometimento daquelas pessoas que estão atuando naquela modalidade. Então, não é algo intrínseco da modalidade que a tem qualidade duvidosa e o presencial teria qualidade. Ótima reflexão, ótima reflexão. Gente, nós estamos aqui com Antônio Carlos Soares Martins, para quem chegou agora. Nós estamos falando sobre as oportunidades e os desafios para a educação à distância em tempos de pandemia, tá? Ele é professor do IFNMG e é responsável pelo SEAD no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Então, quem chegou agora, pode enviar sua pergunta, pode enviar seu comentário para a gente, que a gente vai tentar esclarecer aqui.
A gente está com bastante pessoas, muitas pessoas assistindo a nossa live, que uma média de 40 pessoas, e muita gente já dando seu comentário, o Gilson do Gilson e FNMG falando EAD mais forte do que nunca. E aproveitando esse comentário do Gilson, quando fala EAD mais forte do que nunca, a gente pode aproveitar esse momento, né? Infelizmente, esse momento, ele está servindo também para as pessoas conhecerem a educação à distância, saber da importância. Será que é um momento realmente de valorizar e mostrar, democratizar esse conhecimento do que é a educação à distância para a população? Será que esse momento infeliz que nós estamos vivendo está ajudando, colaborando para isso? Sim. Ok, André, é uma excelente pergunta, é uma questão que nos leva a refletir o período atual e esse período pós-pandemia. Eu sempre tenho um pouco de cautela ao discutir o que virá, o que teremos no futuro. Mas é certo que como diz no popular, é para frente que se anda, né? Ou, né, nós não conseguiríamos voltar. Tem uns termos aí que vêm sendo utilizados, o novo normal e assim por diante, alguns termos aí que querem dizer que a tendência é que não voltemos para o mesmo ponto onde estávamos. Esse contexto de pandemia nos levou a experimentar a tecnologia que já estava entrando no nosso cotidiano de forma um pouco mais lenta. As pessoas já usavam a interação social, o WhatsApp para comunicar, o Instagram e outros aqui, criançada, adolescente ali que adora o TikTok. Então, a tecnologia já estava entrando na nossa rotina cada vez mais. Há um autor chamado Stephen Beck, lá de 93, que eu gosto muito quando ele discute tecnologia, que ele fala da normalização da tecnologia. Isso quer dizer, quando ela torna algo normal no nosso cotidiano, que a gente passa nem a discutir, nem a perceber mais. A gente está discutindo a informática ou a tecnologia, os recursos tecnológicos, a tecnologia digital na educação, é porque, de fato, ela não está integrada. Ninguém discute hoje o livro, o quadro negro na educação, né? Então, a gente estava caminhando para uma integração, para uma normalização da tecnologia, mas de forma bem mais lenta. Essa tecnologia ela entrou no nosso cotidiano de forma muito intensa nesse período, até por necessidade, né? Entramos no período de isolamento, precisávamos comunicar com pessoas, com família, até para um momento de lazer, né? Algo que ficou bem marcado nesse período, assistir aí as lives de artistas, né? E aí com um grupo pequeno em casa ali, você tendo ali seu momento de lazer, algo que entrou na nossa rotina de forma muito intensa. E ao experimentar aí a tecnologia e usar, a tendência é que ela passe de alguma forma a fazer parte do nosso cotidiano. E a educação não está diferente disso. A partir do momento que entramos nesse período de pandemia, a discussão foi posta. Principalmente assim, porque houve um passo do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação, regulamentando essa possibilidade em níveis de ensino que a LDB não previa. A LDB previa no ensino médio e superior até um percentual, 20%, 40% em alguns casos. No ensino fundamental, não previa, a não ser em casos emergenciais. Então, o Ministério da Educação regulamentou essa possibilidade, o Conselho Nacional de Educação também. Então, isso por si só já trouxe essa discussão para o contexto educacional. Então, mesmo naqueles contextos em que as instituições não voltaram ou não migraram para essa atividade remota, essa discussão foi realizada. E muitos professores já buscaram capacitar, qualificar, né, experimentar uns softwares. Então, desde que você experimentou ali, buscou, se capacitou, há uma tendência de você usar. E as escolas, principalmente aquelas que os alunos têm mais condição, infraestrutura de participar, eles vêm desenvolvendo um ensino remoto que vem demonstrando eficaz, funcional, né? Eu tenho 2 filhos que estão fazendo aula online, não é uma questão tão simples, requer um acompanhamento dos pais, requer um planejamento dos professores diferente daquilo que estava na rotina, mas vem funcionando e vem funcionando no sentido de proporcionar ao aluno continuar as atividades, continuar interagindo com o professor, continuar aprendendo, vem funcionando. Há perdas? Obviamente há, mas há também ganhos. Qualquer mudança que você faz, há um processo de perda e ganho, né? Isso aí é a discussão que eu fazia lá nos início dos anos 2000, lá quando eu fui com o meu doutorado,
e avaliando exatamente esse aspecto, né? Quando você vai para o virtual, o que você ganha, o que você perde. Tem a questão sistemática, de acompanhamento, de um trabalho com mais tempo, avaliação, algumas ferramentas que você tem de positivo nessa migração para o online. Mas o que falta um pouco mais é a interação pessoal, ser humano, face a face, que isso é do ser humano e faz falta também. E há outros aspectos ali da discussão, você fazer um debate ali que não tem a mesma característica numa oferta à distância. Faz-se com outro formato. Então, há perdas e ganhos, mas é uma questão de opção. Nesse momento agora não é opção, né? No momento agora, as instituições foram levadas para esse contexto por uma situação externa de pandemia, né? Perfeita a sua colocação. Gente, tem muita gente comentando aqui, alunos do SEAD, Nobre está falando, Arnalda Catias está falando, a qualidade dos cursos à distância depende muito dos envolvidos no processo, como você já tinha dito, né? Cada um cumprindo o seu papel. Tem gente também falando aqui que já está no terceiro curso FIC pelo SEAD. Então, tem muita gente que já conhece o trabalho do SEAD, que já conhece o trabalho do Instituto. Mas conta para quem não conhece, como que você foi parar nesse mundo da educação à distância? Porque você é professor formado em letras português e inglês, não é isso? Mas sempre andou aí, percorreu esses caminhos da educação à distância. Poderia explicar um pouco como que foi essa sua trajetória até chegar ao SEAD, que é Centro de Referência, Informação e Educação à Distância do IFNMG, onde hoje você exerce o cargo de diretor? Sim. André, deixa eu contar uma historiazinha rápida aqui, não vou fazer uma digressão muito, só uma coisa rápida mesmo. Sim, pode falar. Eu passei a minha infância até os 12 para 13 anos na zona rural de Francisco Sá, bem distante, com acesso difícil, assim, acesso a estradas ruins. E nós tínhamos lá até a 4ª série do ensino fundamental na época. Terminava essa série, as pessoas paravam de estudar. E aí, na época, eu era criança, o meu irmão mais velho fez o ensino fundamental e quis estudar, e ele fez um curso à distância, naquela época, pelo Instituto Universal Brasileiro, por correspondência. Nem tinha noção que eu iria trabalhar com isso em algum momento, mas sempre quando eu comecei a trabalhar com educação à distância, com tecnologia, isso sempre foi para mim um referencial de pensar como que foi possível, naquela distância, um lugar remoto, por correspondência, né, uma interação muito rudimentar, demorava tempo para chegar aqueles módulos, né, a instrução por papel, mesmo tinha que ler as instruções, e foi possível ele terminar o curso, aprender e atuar profissionalmente nessa área, né, com as tecnologias que nós temos hoje, é indiscutível. Mas, então, isso aí foi uma coisa rápida, voltando então para a sua pergunta. Eu sempre tive uma curiosidade por questões tecnológicas, sempre tive um interesse. Ainda no ensino médio, eu fazia ensino médio na escola estadual lá, professor Alcides Carvalho, no Polivalente. Na época foi instalado um laboratório de informática, eu fiz um cursozinho de informática básica lá. Depois, quando fui trabalhar como técnico administrativo na Unimontes, foi exatamente o período que estava começando a universidade mudar, sair ali das máquinas de datilografia, entrar computadores. Já tinha um cursozinho básico, comecei a atuar, já fui depois para o setor que tinha computadores. Sempre foi um interesse, né? Então, em 2000, a Unimontes começou um projeto chamado Unimontes Virtual, coordenado pela professora Fábia Magali. E eu comecei depois, né, o projeto iniciou, eu comecei com um curso de inglês instrumental nesse curso. Aí, então, que ampliou o interesse, desde então, eu venho atuando com EAD, tentando pesquisar, escrever, fui para o doutorado com essa temática, e no IFNMG foi exatamente decorrência disso. Eu já vinha com a experiência, já tinha trabalhado com educação à distância, entrei no IFNMG em 2006, e aí busquei formas de implementar alguma ação, tanto de educação à distância em si, quanto de atividades de apoio às atividades presenciais. Na verdade, essa foi a primeira ação, né? Lá ainda no Cefet de Januário, a gente instalou um ambiente virtual lá, e começamos a usar como atividade complementar ao presencial. Então, foi nesse contexto, começamos a ampliar, chegamos em 2011 ali com o boom da educação à distância como programa federal, com a rede ETEC, né, com o governo financiando essa modalidade e depois integrando a Pronatec também. Então, nós tivemos uma demanda muito grande, muito alta, e abraçamos essa demanda, começamos pequeno, fomos ampliando, chegamos a
a ofertar numa entrada só 20 mil vagas, né? Só 2018 nós tivemos em torno de 20 mil alunos. Nesse período todo, 2012 agora, nós já tivemos em torno de 80 mil vagas ofertadas no SEAD, na instituição. Nossa, esses números revelam o alcance, né, só do Instituto em relação ao alcance a essas pessoas. E aí eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta. Para quem, eu posso dizer, é possível dizer para quem que é direcionada a modalidade EAD? Ou então, qual seria o objetivo, o propósito da EAD? É possível a gente responder essas duas perguntas? Bom, esse propósito, na verdade, ele é definido no nosso projeto de EAD. Qual é o nosso projeto de EAD? Como eu falei, quando nós começamos a discussão lá em januário de 2016, 2017, a nossa ideia ali era implementar um ambiente virtual como atividade não de educação à distância em si, mas de apoio ao presencial. Quando iniciamos no projeto de educação à distância aqui, iniciamos dentro de um projeto governamental de fomento à interiorização e expansão da oferta de vagas destinadas àquele público que não tinham acesso à nossa educação presencial ofertada nos nossos campi. Então, a nossa política de EAD ela foi definida como uma política inclusiva de interiorização e ampliação de oportunidades para aquelas pessoas que, muitas vezes, trabalhadores ou que estavam em local mais remoto, que não tinham possibilidade, ou que não tinham acesso ou possibilidade de acessar a nossa educação presencial ofertada nos campi. Obviamente, há N modelos de educação à distância, há instituições privadas, né, que oferecem, então, como uma atividade, um ensino com cobrança de mensalidade, já é para um outro público que tem condição de pagar, mas a nossa proposta de EAD aqui, ela foi uma proposta inclusiva de interiorização e ampliação de oportunidades. Maravilhoso. Mas agora eu vou polemizar um pouquinho. Porque quando a gente fala inclusiva, né, de ofertar, interiorizar, levar a educação, o ensino do Instituto para as áreas onde não tem a forma presencial, mas essa inclusão, ela de fato acontece, Toninho? Por exemplo, as pessoas, ela têm internet em casa, ela tem os aparatos tecnológicos para poder, de fato, conseguir ter efetividade na educação à distância? Isso é um desafio também do SEAD? Como é que você enxerga isso? Esse é um dos principais desafios que nós temos, né? O país, de forma geral, ele é bastante, ainda é carente nesse aspecto, e a nossa região, principalmente, né? Estamos numa região muito carente de oportunidades e ainda muito aquém, né, nessa infraestrutura tecnológica, acesso à internet, muitos lugares aí que nem sinal de celular pega, então nós ainda temos muito a caminhar nesse sentido. Quando nós iniciamos com a nossa proposta, nós ainda não tínhamos essa mesma condição de fazer a transmissão pela internet que nós temos hoje. A internet, nós não tínhamos com essa qualidade. Então, a primeira opção foi fazer uma transmissão por satélite. Então, fizemos um projeto, conseguimos recursos, compramos kits de antena para cada um dos polos do município, mais de 90 kits, instalando nos municípios, porque isso não demandava do aluno, usuário, uma infraestrutura. Fizemos parceria com o município montou um espaço para essas aulas acontecerem, e essas aulas foram transmitidas por satélite. Depois isso foi mudando, a transmissão por satélite começou a ficar cara e que também começou a facilitar a transmissão por satélite, ficando mais leve, mais estável pela internet, que nós estamos transmitindo pela internet. Na oferta nossa regular, de curso à distância, essa é uma questão que é resolvida pela parceria que é feita entre o Instituto e o local de oferta, o município, o polo, que entra como contrapartida e garante um espaço físico com acesso à internet para o aluno fazer as atividades presenciais. Obviamente, aquilo que tem condição, que tem estrutura, ele faz de casa, mas o que não tem, o polo oferta essa estrutura. Mas esse é o principal desafio e é o que ainda não permitiu que o Instituto retomasse o seu calendário em atividade remota. Obviamente, há tudo aquilo que nós já falamos, pessoas que têm uma certa restrição, alguns que não conhecem, que não têm capacitação, alguns que por questões conceituais, ideológicas, político-ideológicas, não querem
a oferta de educação à distância, há esses fatores, mas, de forma geral, a nossa maior dificuldade, ela é a condição de acesso, a infraestrutura do aluno e a conectividade. Então, nós temos discutido essa questão, meios de acessar, meios de possibilitar, uma discussão de algum auxílio inclusão digital para o aluno, um projeto que participamos da elaboração, né, juntamente com outras instâncias aqui, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, a Pró-Reitoria de Ensino, encaminhamos para a CETEC e MEC para buscar recursos para auxiliar esses alunos que não têm realmente essa condição. Porque a situação é um pouco diferente, né? O aluno não entrou em um curso à distância. Quando o aluno faz um processo seletivo para um curso à distância, ele já sabe que aquele curso é à distância, vai começar à distância e vai terminar à distância. Então, ele já procura os meios ali para fazer aquele curso à distância. Essa articulação, quando o curso é ofertado que tem uma estrutura no polo ou outro local, né, ele já, de certa forma, ele já inicia o curso com essa preparação. Nosso aluno do curso presencial, não. Muitos dos nossos alunos, eles não têm esse acesso em casa, alguns moravam em uma região, ou região mais afastada, zona rural, e vinham para a cidade onde tem o nosso campus para estudar, e com esse contexto de isolamento, eles voltaram para suas casas. E aí, às vezes, ele usava a internet do campus, laboratório do campus, e agora, muitas vezes, ele não tem essa estrutura em casa. Então, esse realmente é o maior desafio para essa oferta da atividade remota para os nossos cursos presenciais nesse momento, nesse contexto. Antônio Carlos, você tocou num ponto muito importante, né, que é a situação do Instituto mesmo em relação às aulas presenciais, né? Nós estamos parados, o Instituto ainda não voltou com as aulas de maneira oficial, né? Então o SEAD está trabalhando junto às demais, entre as pró-reitorias, para poder tentar resolver isso. O que já tem, assim, que de repente você já pode falar sobre isso? Como é que está o encaminhamento? Sim. Desde o início, nós temos participado dessa discussão, né? No primeiro momento ali de isolamento social, quando o MEC apontou essa possibilidade e soltou ali umas instruções normativas, orientações para regulamentar esse processo, nós já começamos a discutir essa possibilidade e, assim, imediatamente, eu não me manifestei no sentido de adotar essa possibilidade de imediato, mas no sentido de fazer toda essa discussão lá na base, com a nossa equipe, professores, gestores locais, para avaliar realmente essas condições. Essa discussão tem sido constante, avaliando todas as possibilidades. Então, eu faço parte do comitê, né, institucional que vem discutindo essas questões, com reuniões semanais, né, discussões periódicas sobre essa questão. Como eu já mencionei aqui, nós fizemos um projeto e participamos, o SEAD também, desse projeto enviado para a CETEC, estamos aguardando um retorno ali, no sentido de obter um recurso para apoiar ou viabilizar essas condições de acesso para aqueles alunos que não têm condições ao acesso de forma nenhuma. Uma outra ação que nós viemos fazendo, ou nós já fizemos aqui, uma oferta de qualificação ou de capacitação em tecnologias para os nossos servidores, professores e técnicos. Abrimos um curso, tem uma adesão muito boa, em torno de 500 profissionais do Instituto participando do curso de capacitação. Ele está previsto para concluir no final de junho, um curso muito prático, mão na massa, uma parte inicial conceitual, mas muito prático, mão na massa mesmo, uso de ferramentas tecnológicas, de forma a capacitar o nosso servidor para utilizar essas ferramentas. Obviamente, ainda temos a questão lá do aluno, da acessibilidade do aluno. E, além disso, nós temos feito a oferta de cursos à distância. Fizemos a oferta de cursos FIC, Formação Inicial e Continuada, curso de qualificação profissional, ofertamos 4.200 vagas, né? O curso já tivemos a aula inaugural, submetemos à CETEC, no MEC, uma oferta de mais 4.200 vagas, recebi hoje a resposta positiva, aprovando mais 4.000 vagas a serem ofertadas. Olha. Isso. Lançamos hoje um edital de qualificação de servidores para CISP, capacitação. Estamos com o curso de Libras, né, também com uma forma de capacitar os nossos servidores para receber melhor o cidadão surdo na nossa instituição.
estamos preparando 2 cursos ainda de qualificação para iniciar para servidores, né? Um de iniciação ao serviço público e um outro de inglês instrumental. Então, nós temos atuado em paralelo com a oferta de oportunidades nesse período, para que a pessoa aproveite o contexto de isolamento social e busque uma qualificação, né? A instituição continuar ofertando serviços para a comunidade nesse período. Bom, os cursos à distância continuam, né? Nossos cursos à distância só tiveram um momento presencial suspenso, eles continuam. Mas, além disso, o serviço para a comunidade em geral, aqueles que não são nossos alunos aqui, a gente tem buscado essas possibilidades. Com relação ao planejamento para um eventual retorno, nós temos contribuído com essas iniciativas, essas discussões, elaboração de projeto, tentando viabilizar, mas é uma discussão que precisa acontecer lá na ponta, né? Lá no campus, com nossos servidores, com nossos alunos, com nossa comunidade, considerando principalmente essa condição real de acesso dos nossos alunos. Havendo essa possibilidade de acesso, certamente o SEAD está à disposição, continuando a oferta de qualificação, capacitação, oferta de disciplina à distância, totalmente à distância, como já vínhamos ofertando para os cursos presenciais, e também a oferta, além da capacitação tecnológica e metodológica, a oferta da própria infraestrutura, ambiente virtual. Então, o SEAD está discutindo e colaborando com esse processo e à disposição para colaborar, se esse for o entendimento, se essa for a decisão da instituição. Todos esses seus esclarecimentos nos mostram assim, que o Instituto Federal, né, o IFNMG, ele não está parado mesmo. E desde o início, né, da suspensão das aulas, né, da suspensão do calendário letivo, o IFNMG está pensando e está correndo atrás de como ofertar, né, de como voltar com as aulas. E é muito bom a gente ter esses esclarecimentos e sempre lembrar isso, né? Que o IFNMG não está parado e está trabalhando, os servidores e os professores e toda uma equipe continua buscando alternativas e opções, e assim que for decidido e assim que aparecer uma novidade, todos serão divulgados. Todas essas novidades serão divulgadas. Gente, agradecer aqui, fazer uma pausa para poder agradecer todo mundo que está assistindo a nossa live. Rogério Campos, Débora Santos, Vivi, Deinha, tem muita gente aqui do SEAD participando, assistindo e falando muito bem do SEAD. Agora eu vou mudar um pouco de assunto para falar do aluno e do professor na educação à distância. Porque pode ser que tenham pessoas aqui que, né, nem sejam não são do IFNMG e que está tendo aula online, à distância, e o professor também está dando aula. Às vezes a pessoa estava naquele ritmo da aula presencial e de um dia para o outro, literalmente, essa pessoa ela teve que se adaptar com a educação à distância. Exige esse processo de adaptação. Como que é? Porque às vezes ficar 4 horas numa sala de aula é viável, é tranquilo, mas às vezes ficar essas mesmas 4 horas na frente de um computador, tendo uma aula online, por meio da internet, talvez o aluno, né, e o próprio professor ele não consegue lidar bem com essa situação. O que você poderia dizer sobre isso? Você acha que essa carga horária, por exemplo, do dia a dia das aulas, ela teria que ser revista? Como que o professor ele tem que atuar e como que o aluno também tem que se organizar para essas aulas? Eu fiz muitas perguntas, mas você pode responder aos poucos. Ok. Nós temos as duas situações. A EAD, né, como modalidade, de forma regular, né, com planejamento, capacitação prévia, com uma metodologia definida, que é a EAD regular como modalidade. E há esse contexto agora de pandemia, em que todos foram pegos de surpresa e tendo aí que se adaptar e se virar ali para conseguir lidar com essa situação e continuar com as atividades letivas nesse período. Então, são contextos um pouco diferentes. E aí eu vou tentar fazer um apanhado rápido aqui, para não estender muito, mas considerando esses dois aspectos. Com relação ao aluno, de forma geral, é preciso que o aluno desenvolva uma autonomia, né, de estudar sozinho, isso na educação à distância como modalidade regular mesmo, né? Uma autonomia, que vai estudar sozinho, sem aquele professor
tempo todo junto com ele ali, acompanhando, é preciso definir uma rotina de estudos, é preciso se organizar. Tem pessoas que já têm um perfil mais autônomo, já estão habituados a estudar sozinho, pessoas que estão acostumadas a pegar vídeos na internet, assistir, tem gente que prepara para concurso público só com vídeos em casa assistindo, então tem pessoas que já têm uma certa rotina. Quem não tem, é preciso haver uma capacitação e também uma organização pessoal para isso. Nos cursos à distância, nós sempre colocamos um momento de capacitação e ambientação do aluno nesse momento inicial. Quanto ao professor, nós sempre fazemos também capacitação inicial e capacitação continuada também, porque é diferente, não é simplesmente transpor para a distância aquele ensino presencial. Então requer adequação de linguagem. Se você vai fazer com uma gravação de estúdio, né, a linguagem para gravação, até a linguagem corporal, a maneira de se portar ali, esse jogo de câmera, posicionar diante da câmera, preparar um roteiro, são coisas que são diferentes do presencial. Mesmo quando não é a EAD com vídeo aula, com câmeras, também ela requer um planejamento um pouco diferente. Agora, direcionando para esse contexto agora que nós estamos vivenciando. Nós temos professores que nunca tiveram uma atuação em educação à distância. Não tiveram nenhuma experiência e, de repente, se viram aí, nesse contexto, tendo que atuar com atividade remota, que planejar. Então, é natural que, no primeiro momento, o professor busque transpor para esse contexto aquela mesma prática que ele adotava no presencial. As mesmas aulas, o mesmo formato de aula, expositiva, com aqueles mesmos textos ali que ele usava em sala de aula, aquela mesma rotina, e depois ele vai experimentando, né? Hoje nós temos basicamente nessa atividade remota com 2 modelos, pelo que eu tenho visto ali. Um modelo de videoaula, gravada, editada e disponibilizada, e um modelo de aula online ao vivo. Às vezes os 2 modelos são integrados, né? E às vezes se opta por um ou por outro. Nesse modelo de videoaula, o professor ele vai experimentando, né? Grava uma aula ali, ele percebe que se não tiver uma boa iluminação, não vai funcionar, a aula fica escura, vai em um contexto que tem barulho, em casa, já vi videoaula ali com criança falando ao fundo, cachorro latindo, coisas desse tipo, são coisas que acontecem ali porque a gente não estava preparado com um ambiente próprio, com isolamento. Também a outra questão é a infraestrutura, né? O equipamento que você tem para gravar, o microfone, aí a pessoa tenta uma coisa, tenta uma câmera, uma webcam, daqui a pouco ele percebe que o celular ele tem geralmente uma câmera e um microfone para essa gravação caseira melhor do que a maioria das webcams ali que a pessoa teria em casa. Mas ainda assim tem a questão de iluminação e outras que a pessoa vai aprendendo a lidar. Na aula ao vivo também, eu tenho percebido ali, muitas vezes o professor, ele leva aquela mesma, inicialmente aquela mesma rotina de aula. Aquela aula do mesmo jeito, do mesmo formato, né, com aquelas atividades, com o jeito de falar, a exposição, até com a rotina das piadinhas ali que o professor conta, que é o estilo dele, ele tenta levar. E depois ele vai adequando. Ele percebe que ele precisa ter uma outra forma de interagir com o seu aluno. O aluno não está lá presencialmente para ele interagir da forma que era presencial. Então precisa definir uma outra forma, aprender mais, fazer algo mais chamativo, ou que seja mais interessante para esse aluno. Mas é um aprender fazendo. É um experimentar, né? O professor foi pego de surpresa, não tinha, isso de forma geral, né? Claro que tinha professor que já atuava com EAD, mas de forma geral não tinha capacitação, experiência e nem a infraestrutura própria. Então, assim, falo isso para quem está assistindo ali, que às vezes não tem essa noção, até relevar um pouco. E também assim, não assistir a aula do professor com toda essa carga de crítica, né? O professor está nervoso, o professor fala baixo, fala alto. O professor também está experimentando. É algo que não é simples, muitas vezes é angustiante para o próprio professor que está nessa situação. Então, é uma situação muito complicada para todos esse momento de pandemia.
que todos ali estão tentando dar o seu melhor, né, para que as coisas continuem e consigam superar da melhor forma possível. Só para fechar, a questão que você falou de carga horária ali, se deveria ser menor, diminuir, principalmente considerando a idade, a maturidade dos alunos. Você não pode sobrecarregar ali um aluno, a criança, né, educação fundamental ali, o Fundamental 1, com a mesma carga horária lá que acontecia no presencial. A partir do momento que a idade é um pouquinho mais avançada, já tem um pouco mais de maturidade para isso, mas ainda requer um bom acompanhamento em casa, dos pais. Os pais passam a ter o papel de tutor, e aí não é sempre que isso é possível. Eu fui um dia desses na padaria, naquele momento que estava discutindo lá o Estado ia voltar, o Estado estava com as aulas suspensas e iria voltar, né, aqui no Estado de Minas. Aí eu fui na padaria, a pessoa já sabia que eu era professor, aí perguntou: professor, como é que vai ser essa volta aí no Estado? Aí eu falei: não trabalho diretamente no Estado, então eu não sei o que é, mas eu vejo duas possibilidades. Eu coloquei essas duas possibilidades que eu falei aqui, né? Ele pode voltar isso aqui, eu acrescentei outros também, que pode usar a TV ou outros materiais ali, mas a grande tendência maior é com aula ao vivo ou videoaula. Aí complicou. Porque eu não tenho computador em casa, eu tenho duas meninas, uma de 8, outra de 13 anos, a de 13 fica em casa olhando a outra quando eu venho trabalhar, e só tem celular. A mais velha já consegue ir lá, se for baixar as coisas dela, baixa. A mais nova, não. E também não posso deixar um celular por conta dela, senão só vai jogar. Então, assim, são coisas que, dependendo da situação, a família que tem condição, que os pais estão em casa, não estão trabalhando, os pais que são escolarizados, que têm uma condição de acompanhar o filho, fazer esse papel de tutor, a coisa funciona um pouco melhor. Para aquelas pessoas que não têm essa condição, ou não têm uma infraestrutura, não têm as tecnologias ou a formação para isso, realmente é mais complicado. Então, a gente percebe que essa situação da atividade remota, ela vai ficando mais complexa quanto mais nós trabalhamos com um público de maior vulnerabilidade social. Perfeita sua colocação. E faz a gente refletir que esse momento é um momento talvez de ter um pouco mais de paciência mesmo, né? Como você disse, com o professor, do aluno ter um pouco de paciência com o professor, do professor ter um pouco de paciência com o aluno, porque todo mundo está aprendendo nesse processo novo, né? De aulas à distância nesse momento de pandemia. Eu, inclusive, sou professora também, dou aula para o ensino médio, para o ensino superior, e estou sofrendo horrores. Assim, agora eu já me adaptei melhor, já está mais tranquilo, mas no início foi muito difícil, eu ficava nervosa, eu fiz isso que você disse, eu peguei a minha aula lá tradicional e levei do mesmo jeito para a distância, e a gente vai aprendendo, a gente vai se adaptando, mas realmente é um desafio, né? Mas todos estão aprendendo, né? Então eu acho que essa mensagem ela é importante de que todo mundo está aprendendo, né? No caso desse contexto específico da pandemia, e a gente precisa ter um pouco de paciência, né? Acho que o ensino também, nesse momento, passa pela vertente de aprender a se adaptar, aprender a respeitar a condição e os limites de cada um. Mas só para a gente já está caminhando para o final da nossa live, mas um ponto importante é a questão da internet, né? Assim, porque não é um problema, às vezes, só de uma pessoa ou de uma família, né? Às vezes a pessoa acha que os dados não são suficientes, às vezes, a internet de dados não é suficiente para ter um acesso mais efetivo, por exemplo, de uma aula. E aí também, às vezes, é um problema da nossa região, do Brasil, né? Que a internet também não é muito boa e é cara e não é acessível para todo mundo. Mas qual a mensagem que você deixa para as pessoas sobre esse momento? Porque muita gente está preocupada com a questão de estudar, de aprender, de não perder o ano, em relação ao Enem, né? Então, os professores estão preocupados também, porque às vezes os professores podem achar que se eles não conseguirem se adaptarem para esse momento, se eles não conseguirem aprender a usar essas tecnologias, eles podem ser prejudicados no futuro. O que você pode dizer para esses professores e para esses pais e alunos que estão preocupados especificamente com a questão da educação?
Ok. Bom, é uma questão bastante complexa, né? Essa questão do aprender ali, do lidar com essa tecnologia, de fato é algo que a gente vem todos lidando com isso, tendo que, né? E aí, como você falou que você mesmo começou a utilizar, está encontrando o seu caminho aí, mas eu creio que, feita essa travessia, passar desse momento, você já será outra professora, não será a mesma. Isso vale para todos os professores, né? Depois que você experimentou, você aprendeu outras formas, você vai passar e vai ser um profissional até melhor, creio eu. Mas eu não arrisco agora a fazer aqueles prognósticos muito categóricos que alguns fazem aqui, de que o mundo será completamente outro, de ponta cabeça. Mas é fato que não volta para onde estava. Onde é que vai ser esse meio termo, esse meio caminho? Não sabemos. Com relação a essa questão de acesso à internet, de fato é um grande desafio. Para assistir uma aula online, ao vivo, às vezes o pacote de dados não é suficiente realmente. Para baixar vídeo, né? Então, às vezes a velocidade não é suficiente para isso. Nós temos discutido muito isso aqui no IFNMG, pensando nessas alternativas, né? O projeto que eu falei que a gente fez aqui com a Biocetec, quando a gente estava discutindo esse projeto, nós pensamos todas essas questões. O aluno que não tem acesso à internet, o que é melhor? A gente pensar em contratar uma internet para o aluno, mas ele tem muita dificuldade, porque não é a mesma empresa que atua em todos os lugares. Às vezes, algum lugar tem uma empresa que atende com dados móveis, outros nós temos a internet ali, a rádio, fibra. Ficaria muito difícil essa alternativa de contratar uma internet para os alunos, considerando as diferenças regionais, né? A outra opção, né, seria, algumas instituições têm até feito isso, colocar uma plataforma em que o aluno não gaste seu pacote de dados para acessar. Então, existe essa possibilidade também, mas percebendo também que muitos alunos não têm nem mesmo os dispositivos, equipamentos necessários para isso. Então, o desafio ali, ele vai em diversas vertentes, mas, como eu disse, ele é cada vez mais complexo quando a gente aproxima mais desse público com maior vulnerabilidade. Então, é preciso lidar com muita tranquilidade, com muita sabedoria, sem muita pressa ou muita aflição com isso, porque, naturalmente, haverá perdas. Perdas econômicas, perdas... É inevitável que haja perdas. O que a gente está tentando aqui é encontrar a melhor forma de minimizar isso. Mas também, você retomar a todo custo um calendário, pensando em cumprir calendário, em cumprir a carga horária, fechar o semestre letivo, deixando ali 30%, exatamente 30% mais vulneráveis, deixando fora do processo, também não é adequado. Então, é preciso analisar isso com muita cautela, tentando encontrar a melhor forma para resolver essa questão, né? Reduzir aí os prejuízos, mas sem deixar ninguém para trás. Perfeito, muito bom ouvir isso, né, do IFNMG, que tem essa proposta inclusiva. Nós já vamos encerrar. Gostaria de agradecer todo mundo que participou da nossa live, todas as pessoas que mandaram mensagens aqui. Nossa live vai estar disponível no YouTube depois para as pessoas assistirem. E, Toninho, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar da nossa live, trazer esses esclarecimentos tão importantes. Não tem como a gente fugir desse assunto, fugir dessa pauta, né? Então, é sempre bom a gente buscar as visões de quem entende do assunto. E você realmente é uma pessoa que entende, que pode falar com propriedade sobre a educação à distância. Daria para a gente ficar aqui horas falando sobre a educação à distância, tem muitos pontos que eu, inclusive, tenho muitas dúvidas, mas numa próxima oportunidade a gente volta a falar sobre esse tema. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Andréia. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado a todos que nos assistiram aqui. É um prazer falar dessa temática, né? E é algo necessário nesse contexto. Eu agradeço muito a oportunidade. Grande abraço. Então tá. Gente, tchau, tchau. E até a nossa próxima live.